Pra vocês, quem vai surpreender no Campeonato Paulista 2025? Eu fiz essa pergunta. Eu tenho um nome. Começa no dia 15 o Paulistão. Show. Palmeiras abrindo o campeonato diante da Portuguesa. E mais uma vez, o Palmeiras é atual tricampeão, certo? Tricampeão. O Palmeiras mais uma vez entra favoritaço do campeonato, né? Ou dá pra imaginar uma brincadeirinha aí? Alguém disputando pau a pau. Então, o Palmeiras ele entra favorito, só que vai ter muito, pelo menos essa primeira fase, a gente vai ver muito teste de jogadores. Inclusive, o Abel subiu 5 jogadores da base. Que Deixaram de seguir na abriu Copinha mão da pra servir ao Copinha profissional. Por conta do tempo de inscrição. Inclusive, o Figueiredo chamou atenção na Copinha. Vai ter oportunidade, ele e o Luigi, né, que são jogadores que chamaram muita atenção na Copinha, vai ser usado no Campeonato Paulista. Esse começo do Palmeiras eu acho que não vai ser tão encantador por conta desses testes, né? Mas assim, a gente sabe que classificando e indo pro mata, vem força máxima. Paulinho, né, vai ter oportunidade de jogar no Palmeiras. O Facundo, que jogou, treino também, eu vou te falar, no treino Treino é treino, jogo bem, é jogo, né? Mas ele já deitou no primeiro treino do Não, Palmeiras. mas a gente falou quando ele foi contratado, eu falei que ele era um baita jogador, cara. E aí, Ele é negociação muito bom. com o Andrés Pereira e o Jorginho. O Jorginho foi oferecido pro Palmeiras hoje, né? Tá Jorginho volante. Jorginho volante do Arsenal. E o Andrés, um dos dois, deve fechar com o Palmeiras, que tá com investimento. E o Palmeiras teve que manter a base do que tava, porque os jogadores não quiseram sair. Zé Rafael não quis sair, foi oferecido pro Santos, foi oferecido pro Fluminense, ele não quis. Rony não quis. Então, assim, o Palmeiras tá com um elenco recheado. A folha salarial tá alta. Perdeu o Dudu, né? De baixas tivemos algumas, né? E agora o zagueiro, que o Palmeiras tá tentando segurar para até o Super Mundial, que é o Vitor Reis, mas o Manchester City fez uma proposta de 252 Irrecusável. milhões. Palmeiras favorito, mas o Corinthians me chama a atenção nesse Campeonato Paulista se conseguir manter o ritmo que tava do segundo turno. Cara, o Corinthians termina o ano em alta, o né? ano em alta. Começou manco, capenga e xoxo e terminou surpreendentemente. Incrível. Acho que A maior contratação do Corinthians foi manter o Corinthians. manter o elenco. Foi isso. Porque assim, o Corinthians começa 2024 É que de não fato tinha muito outra mal. O Corinthians começa 2024 muito mal, consegue montar um bom time a partir do meio do ano, Sim. do ano passado. Sim. Até agora não contratou nenhum jogador. Nada. Nenhum jogador. Mas não perdeu perdeu- algumas peças, mas perdeu perdeu o Fagner. Fagner. tal. Ah, não, mas perdeu do time Caetano, titular, né? não Mas perdeu eu ninguém. gosto dessa proposta do se vira com o que tem. É o que tem. Pensando especialmente num se time que não tem tratando- dinheiro e que tem Exato, muitos problemas mas financeiros. fazer. Se tratando de um Campeonato Paulista, ok. A minha preocupação é no brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil. Mas o Corinthians, de quem ele perdeu, vamos colocar o Fagner, não vinha jogando, o Mateuzinho titular, Sim. certo? Ele perdeu o Caetano, que nem reserva era. Então assim, o Corinthians ele manteve o elenco dele, manteve o time e não perdeu ninguém. Entre aspas, não perdeu ninguém. Eu acho que o Corinthians precisa de um zagueiro. O Corinthians precisa de um lateral esquerdo. E o Corinthians precisa de mais um atacante pro lado, mas o atacante pro lado pra compor elenco, tá? Porque eu acho que ele tá bem servido com algum... O Rony cairia bem no Corinthians, O Rony cairia bem no Corinthians. com certeza. Pra ser o cara que reveza com o Thales. Exato. Entendeu? Rony é um Exato. bom nome? E o Thales precisa da renovação, ainda não renovou. Precisa, não renovou ainda. Não renovou ainda. Tá, né? É, O Corinthians que tá muito na dependência de Garro e Yuri Alberto, né? Garrilho Chegou, aberto. chegou o Depay agora, o Depay deu uma... Permanece, né? Permanece. Garro que teve problemas, né? mas já foi tá resolvido, porque- né? Eu tô mais otimista do que pessimista pro futuro do Corinthians, tá? Mais otimista Cara, eu vou do te que falar que de pessimista. todas as contratações do ano passado, pra mim o Garro foi a melhor contratação de todos. Do brasileiro? Do brasileiro. Futebol brasileiro? Futebol brasileiro. Faz sentido, talvez seja mesmo. Ah, Lucas Moura talvez do seja São mesmo. Paulo lá, irmão. Cara, talvez Não. ele tenha sido o cara de maior impacto. Porque ele veio, o Corinthians achou ele lá no Tadjeres a um valor acessível. E ele vem, ele veste a 10 do Corinthians, Resolve. faz gol, dá assistência, chama o jogo. Decisivo. Cara, pra mim foi a melhor contratação do Na ano verdade, passado. além disso, concordo com o que você falou na primeira janela, mas na segunda janela, a manobra que o Corinthians faz, trazendo o Depay e apagando todo o problema que tava nos bastidores de golpe, de impeachment Sim, que queria saída fazer, de patrocinador. Saída de patrocinador. O Corinthians tava numa lama que ele colocou uma cortina de fumaça em cima do Depay, que o Depay começou a jogar nos últimos jogos, porque o Romero tava jogando O muito melhor destaque que do Depay é as últimas 5 partidas. É do isso, Brasil. É que, é na isso. verdade, Só que o mundo esqueceu do problema do Corinthians e Perfeito. começou a olhar o Exato. Depay, e isso fez o quê? Tira a pressão. Tirou a pressão pressão. de todo mundo, até Sim. o Yuri começou a jogar, todo mundo tirou aquele peso. Então o Corinthians ele teve uma estratégia boa em investir no Depay. O São Paulo, eu tenho dúvidas, porque o momento do São Paulo é muito mais de saídas do que de chegadas. Chegou o Oscar, está chegando o Enzo Dias, lateral esquerdo. Em algum momento vai chegar o Wendel, também lateral do Porto. Mas o mercado do São Paulo não anima, né? Não anima. Não anima. O São Paulo precisa que o Oscar encaixe pra Precisa. tirar E eu o tenho problema muitas crônico que o dúvidas. São Paulo tem de não ter um meia Não tem há um meia. muito tempo. Colocava o Luciano. O Luciano que Eu É, tenho a dúvidas, minha tá? dúvida é essa. Sobre o quanto o Oscar ainda pode ser competitivo depois de tanto tempo de Exatamente. China. A gente Eu teve um também exemplo disso, que foi o Ricardo Goulart, Nossa. que quando voltou ao Brasil, ele era claramente um ex-jogador em atividade. Sim. Sim. Eu não tô dizendo que é o caso do Oscar, mas eu tenho dúvidas se ele ainda tem competitividade até física
pra jogar no ritmo do Campeonato Brasileiro. Embora Cara, na verdade o São Paulo depositou todas as fichas dele no Oscar. Tentou der de bala, certo, né? ok. Falaram tentou do de Dybala, bala, né? Eu acho que tentou, sou eu Se e o o Ramos Casca de Rodrigues não Bala. deu certo, o Dybala também acho que ia ser a mesma história. Mano, o Ramos Rodrigues ele conseguiu perder um pênalti na Kings League. Foi É mesmo, verdade. eu vi. E já saiu do Raio Valecano. Exatamente. É, Eu acho assim, ó, o Oscar ele tem tudo, todo mundo tá depositando as fichas nele. E eu vejo assim, 50% vai dar certo, 50% tenho minhas dúvidas. Eu tô nesse meio termo. Eu tô nesse de que tenho minhas dúvidas. eu tenho muitas dúvidas. Mas assim, Também a tem gente muita sabe dúvida. que potencial ele tem, qualidade ele tem. É um cara que faltava no elenco do São Paulo. O São Paulo não tem esse meia de ligação, que é o papel que o Oscar faz. Tentava com o Luciano, mas o Luciano ele tem características de centroavante. Ele tem características de atacante. Você entendeu? Então assim, vai dar certo? A gente vai ter que esperar e dar tempo. O Oscar tá com 33 anos, É, em tese é novo. Não, 33 anos ainda tem. É, Porra, tem, tá tem de lenha, boa. tem lenha. É. Santos. Dúvidas. Fantástico. Aí o bicho pega, hein? Nossa. Aí o bicho pega. Vamos comparar o Santos com o Vasco ou não? Nem- Eu acho que não chega exagero? tanto, tá? É exagero? E você sabe que eu sou pessimista, menos? mas eu acho que não, Não chega chega tanto. tanto. Ele é O Vasco pessimista tá bem. mesmo. O Santos, Sobre o Santos, o ele Santos é. contrata o Pedro Caixinha, é o único dos 4 grandes de São Paulo que trocou de treinador. Vindo da Série B, claro. Olha o TDAH, E vai né? meio que refazer o time, né? Sim. Porque ele precisa subir o nível Mas de competitividade é do o time. primeiro desafio também do Caixinha com um time grande, né? Primeiro desafio do Caixinha com Você um time gosta? grande. Cara, do Pedro Caixinha? o Eu Caixinha, gosto. ele começou no Bragantino fazendo um belo trabalho. O primeiro ano ele Foi. brigou por título brasileiro. Mano, ele Ah, pegou é. o Bragantino no começo dessa Então, transição mas me fala, de qual que é empresa a- pra time. Qual que é a pressão que tem no Bragantino? Tem isso. Nenhuma. Tem isso. Mas Bom investimento e nenhuma pressão. Então, mas o X é que ele Eu preferia pegou... começar no Bragantino. Então, se mas fosse é que ele treinador pega o Bragantino com um time de molecada, que é a metodologia do bom Red time. Bull que eles fazem. Você pega a molecada pra depois vender e fazer dinheiro. Sim. Ele pegou o Red Bull desacreditado e colocou o Bragantino numa Sul-Americana. Não, ele jogou em Libertadores. Libertadores. Não, em algum momento no brasileiro ele brigou pelo título. Exatamente. Houve um Tinha momento em que ele possibilidade tinha de a ser- possibilidade de passar o eu acho que Botafogo. esse ano É. também, pelo fato de não ter essa pressão, deu uma brochada. E o na time verdade, perdeu jogadores na verdade, importantíssimos, eu acho né? bom você ter essa pressão. O Bragantino foi eliminado da pré-Libertadores por Botafogo, que foi o campeão. É, Exatamente, foi campeão. exatamente. Minha preocupação é o Santos perder os 3 jogos, primeiros jogos do Brasileirão, e a Pronto. torcida já aquela já pressão. frita o cara. E aí ele fala, e agora, eu faço o quê? Aconteceu exatamente Então, mas isso com o Ariel Roland quando o Santos contratou o Roland. A torcida, eu vou falar que a torcida mandou embora porque foi muita pressão em cima do Carille. A torcida mandou embora o Carille pelo método de jogo dele. A diretoria foi lá e trouxe o Caixinha, que é totalmente Totalmente oposto. diferente, totalmente Mas diferente. agora, Caixinha é um cara pro ofensivo. DNA do Santos, Então, assim, corrigiu você que um é erro da diretoria. Você que é né? torcedor santista, dê tempo ao Caixinha. Perfeito, eu concordo. Porque Eu assim, concordo. você queria um treinador ofensivo, eles foram buscar um Foi- treinador ofensivo. Foi feita a sua Agora, vontade, não né? não é do dia pra noite. E eu Exato. vou Mas falar se a uma gente coisa início pra de você. temporada. O nome do Campeonato Paulista vai ser o careca mais lindo do Brasil. Qual? Tassiano, Tassigol. Cara, ó, inclusive a gente pode falar disso, né? O Santos Salário absurdo, está né? acertado com Tassiano, Léo Godoy, lateral direito ex-Atlético Paranaense, Tassiano ex-Bahia. Bonzinho, né, o Godoy, né? O Luizão, jogador. zagueiro que fez a Série B pelo Novo Horizontino. O Tiquinho Soares. Eu contrataria o Tiquinho, acho que ele vai jogar no Santos, acho que ele vai ser titular, acho que os outros compõem bem o elenco. O problema do Tassiano são os valores, tá? O Tassiano vai ser útil pro Santos, o problema são os valores. Dizem que o Santos vai gastar cerca de 30 milhões de reais no Tassiano. Isso não existe. Na temporada, Isso né? não existe. Mas é que Não, pra tirá-lo do Bahia. Ah, só da multa? Só na transação. Sim. Com o que o Santos tem a receber e vai deixar de receber Tem uma da milha transação, nesse salário, da né? transição do Jean Lucas e mais um valor que o Santos vai pagar pro Bahia. tá. Somando isso tudo, vai dar praticamente 30 ou 32 milhões de reais. É muita coisa pro Tassiano. Eu acho o mercado do Santos razoavelmente interessante em peças. Acho que o Santos só tá gastando mal pelos valores. Mas acho que ele vai dar um time competitivo pro Pedro Caixinha. Vai ser um time que, no papel, vai Manteve ser. o Vai Guilherme, ser né? Ou ele saiu? mantém o Guilherme, o Soteldo retorna, o Lucas Braga retorna. O Santos mantém basicamente ali o time que subiu. O que falta no Santos, pra mim, neste momento, é um camisa 10. E eu não falo camisa 10 em característica. Eu digo o meio armador. O Santos não tem o meio armador neste momento, tá? Precisa muito. Precisa. E eu tô curioso pra saber como que ele vai montar, especialmente o ataque tava do vendo time. algumas notícias aqui